Primeiro Samuel, capítulo 28. Era totalmente proibido, não podia nem falar que era necromante, não podia ter a prática de necromancia. Até hoje, o povo de Israel não tem essas práticas, são proibidas. Mas agora a gente sabe que o mundo de hoje jaz no maligno. E o mundo de hoje continua, para eles tanto faz como tanto fez, né? Mas aqui, gente, quando nós sabemos que agora Davi se escondeu no capítulo 20, no capítulo 27, Davi procura refúgio lá com Axe, porque já não estava aguentando mais ficar sendo perseguido por Davi, enquanto Davi não estava mais aguentando ficar sendo perseguido por Saul, enquanto deu aqui no capítulo 27, 2 anos haviam se passado desde a fingir que Davi tinha fingido estar insano antes de com Axe, né? Rei de Gate, para salvar sua própria vida, conforme está escrito em 1 Samuel 21:10. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, eu sou evangelista, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. E aí Davi, ele já tinha passado 2 anos, e Davi Davi vai buscar refúgio, porque com Axe, e Axe achou muito vantajosa politicamente, né, de estar com Davi, e fica com Davi. E Davi pede a cidade de Ziclag e fica ali. E nessa e começou a lutar a favor de Axe, não contra o povo, mas ele ganhava e falava com ele. Ele ia, né? Essas excursões ocorriam no que hoje é a área do estreitamento de Gaza. É por ali, tá? O deserto de Sur, ao leste do atual canal Suez. E ele ia continuando aqui. Depois, ele perguntava para Davi quem que ele estava, que Davi ia dar satisfação para ele de onde que ele estava ganhando as guerras. E a resposta de Davi a Axe era que ele estava ambígua. Não, ele não estava prometendo nada, mas levando a Axe a pensar que sim, ele não prometeu que ia avançar contra ele, que o sonho dele era perseguir Saul. E no capítulo 27, 10, Judá, Jeremeus e Queneus estavam de uma ou outra forma, ligados a Davi. Judá era a sua própria tribo, e estava conquistando o seu apoio para quando se tornasse rei. Ao mesmo tempo, convencia Axe da sua lealdade. Mas ele não estava sendo leal a Axe, ele não ia trair o povo dele, né, gente? Ele não ia trair o povo dele, mas Axe estava assim, muito convencido que ele ia trair o povo dele. E aqui, gente, Saul consulta. Agora, olha para vocês verem. Nessa Bíblia minha de estudo que eu estou lendo, tá diferente da que eu li de manhã, que eu estava comentando de manhã. Aqui tá falando assim, ó, Saul consulta uma pitonista de Endor. E na outra está dizendo aqui em 1 Samuel capítulo 28, Saul consulta uma necromante. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas, elas
querem essa prática, fala que vai ni necromante, porque quer conversar com um falecido que morreu e tudo, mas Deus proíbe totalmente de estar fazendo essa prática, porque quem morre não mexe com ninguém. O diabo, ele só sabe o que aconteceu, ele não sabe o futuro, porque ele não é onipresente e nem ele não é onipresente, não está presente em todos os lugares. Ele não sabe o futuro, o que é que vai acontecer, mas ele consegue falar o passado todo da pessoa, porque ele fica ao derredor da pessoa, querendo tragar a pessoa. Então, ele trabalha em cima do erro da pessoa, ele trabalha em cima da história da pessoa, e ali uma pessoa vai ao necromante para ouvir ela está tão angustiada com a morte, com a perda da pessoa, que ela vai para ouvir a voz da pessoa que morreu. E como tem morrido pessoas, né, gente? Como nós estamos encerrando o Setembro Amarelo, é a luta contra o suicídio. Muitas pessoas, eu quero falar com você, olha, bem pertinho, bem pertinho. Eu quero estar dizendo para você que está com pensamento ruim, com pensamento de tirar a sua própria vida. Ei, suicídio não é a solução. Antes de converter, eu, Patrícia Regina Flor de Maio, já tive esses pensamentos de suicídio. Procura uma ajuda pastoral. Procure, você que está com esse pensamento, procure um psicólogo, procure um psiquiatra e procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus para você estar indo, e procure ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes que corta dos dois lados. E quando a pessoa está com essa... Aí a pessoa fica muito angustiada, principalmente quando acontece essa situação de suicídio. Ela quer consultar uma necromante ou uma pitonista para ver se ela consegue descobrir essas coisas. E aqui no capítulo 28, Saul já estava sem Deus, porque ele não estava fazendo nada da vontade de Deus. Ele estava perseguindo Davi, porque ele sabia que Davi já tinha sido ungido para ser rei em Israel. E ele achando que se ele matasse Davi, que a monarquia dele estaria, a geração dele estaria garantida. Mas ele esqueceu que foi Deus quem mandou Samuel ungir Davi. Mas Deus não mandou matar Saul. E Saul também tinha um princípio com ele. Não, Davi tinha um princípio com ele. Dá licença, Saul. Ele respeitava a autoridade de Saul, mesmo ele já perdendo a unção. Deus já não estava com Saul. Saul, ele pediu, os filisteus começaram a atacar e tudo. E Saul pediu, no capítulo 28, naqueles dias, os filisteus estavam juntando-se, no capítulo 28, os seus exércitos para pelejar, para fazer guerra contra Israel. E Davi ficou em tanto desespero que ficou procurando falar com Deus, mas Deus não dava resposta para ele. E ele também não tinha nem profeta mais, porque ele mandou matar todos os profetas, quando aqueles profetas alimentaram Davi com os pães da proposição, ele mandou matar. Então não tinha fofoqueiro que fingia, né? E então, aqui, voltando lá na conversa de Ax com Davi, ele falou assim, então disse Davi a Ax, peraí, deixa o Ax primeiro.
Disse Ax a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Falou que ele ia sair do Israel. Então disse Davi a Ax: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Ax a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Você vai ser meu guarda para sempre. E já Samuel tinha morrido. E ele não conseguia mais invocar. Saul não conseguia invocar mais a presença. Ele estava sido... na outra Bíblia que eu li, estava escrito que ele foi sepultado em sua casa. Aqui está falando que ele foi sepultado em Ramá. Ramá era a terra dele. Então tem Bíblia que diz... Eu entendi que foi dentro da própria casa. Mas talvez não foi dentro da própria casa, porque nessa Bíblia narra que ele foi enterrado em Ramá. E Ramá era o lugar que ele vivia também. Era a cidade que ele vivia, né? Em Ramá. E juntamente com os filisteus, acamparam em Sunem, e ajuntou-se Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul dos filisteus, do arraial, ele viu que os filisteus estavam no arraial, ele temeu e estremeceu o seu coração. Ele ficou apavorado. E Saul perguntou a Deus, e nada de Deus responder. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Aqui já fala feiticeira, na outra Bíblia, necromante. Na sua Bíblia, quando você lê Samuel 27, você vai encontrar, né? Buscai uma mulher que tem espírito de feiticeira, de necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Ele partiu para o que estava proibido desde lá de Levítico, desde a lei de Moisés, que estava proibido. E o Senhor, até hoje, nós não devemos consultar aos mortos. E Saul se disfarçou. Ele se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com 2 homens, e de noite eles foram à mulher e disse: peço que me adivinhes pelo espírito de necromante, e me faça subir o que falar com você. Aqui no versículo 9. No versículo 8, ele disfarçou e pediu. Vou ver se está comentando alguma coisa no versículo 9. Não. E aí, vamos ver. Aí no 10, então Saul jurou, ela falou assim, como se diz, ela ficou com medo, né? E Saul jurou aqui no verso 10, por Deus, dizendo: vive o Senhor, pode fazer o seu serviço, que por Deus nenhum mal vai sobrevirá sobre você, pode confiar. A mulher então diz, porque a mulher estava com medo, porque quando a mulher naquela época, quando praticava a necromancia, ela era morta por apedrejamento. E simplesmente é espantoso até que ponto podemos chegar justificando os nossos pecados. Saul jura por Deus, jura aquela necromante, fora da lei. Saul jura pelo Senhor. Misericórdia, né, gente? A pessoa está em pecado, estava ali consultando uma necromante. Eu falo com vocês, necromancia é pecado, os mortos morrem, acabou, né? E aí ele estava ali jurando por Deus que ele não ia punir essa mulher.
A mulher então disse: a quem que o Senhor quer que eu faça subir? E ele disse: faz subir Samuel. E falou que era para subir Samuel. Vendo, pois, a mulher, diz que ela viu, a mulher disse que viu a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul e disse: por que você tens me enganado? Pois tu mesmo és Saul? A mulher, como se diz, ela entrou em transe e ficou, e ela falava a voz de Samuel. É assim que os necromantes fazem, né? Faz de conta que tá lá falando, mas ninguém vê o morto, não. Porque ele não tem autoridade para isso. E ele falou assim, e o rei lhe disse: não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ela não falou que estava vendo Deus, ela falou que estava vendo deuses. Que uma necromante não vai adorar um único Deus, né? E ele disse, e aí o Saul não viu, gente. Saul não viu, tá? Ela que falou que viu. Ele disse, Saul perguntou: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, um senhor idoso, está envolvido numa capa. Aí, nesse momento, quando ela falou que vinha subindo esse homem envolvido numa capa, Saul entendeu que era Samuel. Saul não viu, gente. Tem gente que fala que ele viu, ele não viu. Ele entendeu que era Samuel. E ele inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Mas a mulher estava fazendo a voz usada por demônios, a voz de Samuel. Da onde que Deus ia permitir que uma necromante ia falar por Samuel? Lógico que não, né, gente? E tem gente que pega isso aqui e pega esse capítulo 28 aqui e tem a coragem de dizer que o Senhor aprova a prática da necromancia. E Saul ali acreditando, um cara que era servo de Deus, estava acreditando e prostrou em terra. E através da voz dela, ela disse a Saul, com a voz de Samuel: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado eu estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus, como se ele fosse muito justo, Deus tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso eu chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Olha para vocês verem, gente. Deus está se desviando de mim. As pessoas ainda jogam a culpa de Deus até hoje. As pessoas fazem coisa errada e depois falam assim: por que Deus permitiu essa situação? A pessoa faz uma casa na beira do rio e depois vem a enchente, leva a casa. Ah, por que Deus permitiu isso? Né? Tá igual Saul aqui. Aí, então disse Saul, né? Porque, pois a mim, por que me pergunta, visto que o Senhor tem desamparado e tem se feito o teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao seu companheiro Davi. Lógico, evidente que a necromante sabia disso tudo, né? Porque esse fato já tinha acontecido. E como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executastes o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isso hoje. O Senhor não fala com você, né? E aqui ele falou, e o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos
estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Lógico que isso, tudo, o inimigo já sabia, porque ele só sabe o presente. Ele sabe o futuro também. Ele sabe até agora, como Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Satanás sabe o passado até agora. Até agora sobre a vida da pessoa. Ele induz as pessoas ao pecado. Ele vai procurando brecha. E imediatamente Saul, quando ele falou assim, que ele ia ser entregue nas mãos dos filisteus, imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Saul. E ele perdeu as forças, porque não tinha comido pão todo aquele dia e estava muito fraco toda aquela noite. Então essa mulher necromante veio a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi a palavra que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. E essa colocou como serva dele, que ela também está claro, evidente que ela estava com medo, né, gente? Se Saul resolver me matar aqui, eu tô perdida, deve ter pensado. E ela falou: agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele recusou e disse: não comerei. Porém, os seus criados e a necromante falaram tanto, que ele acabou comendo e deu ouvido à sua voz, né? Ele ficou constrangido e deu ouvido à voz, e levantou-se, comeu e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, uma bezerra cevada, e se apressou, matou a bezerra, e pegou a farinha, e amassou, e fez bolos asmos, e cozinhou lá, né, o bezerro, e trouxe diante de Saul e de seus criados, e eles comeram. Depois eles levantaram-se e foram naquela mesma noite. Eles foram embora naquela mesma noite porque eles não tiveram notícias boas ali, né? Só tiveram notícia que ia acontecer entre os filisteus. Alguém pode falar assim: ah, mas a mulher adivinhou aqui que Saul ia perder a guerra e tudo, porque as pessoas fazem de tudo para distorcer a palavra de Deus. Mas, lógico, evidente, o exército de Saul estava fraco. Quem não sabia que ele ia perder? O próprio Saul estava com muito medo. Ele sabia que Deus já não estava com ele mais, né? E ele foi o jeito. As pessoas às vezes preferem buscar do jeito delas, procuram buscar. Gente, a pessoa sabe que ela está errada, mas ela não quer conserto, ela não quer buscar a Deus, ela quer justificar o pecado dela diante de Deus. E nós somos justificados. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e viver uma vida de obediência. E Saul não queria. Saul queria fazer as coisas da vontade dele. Existem muitas pessoas, nós temos que tomar cuidado com isso. Existem muitos líderes espirituais que estão se achando deuses. Eu acho estranho eles falarem assim: eu vou curar você. Eu não gosto dessa palavra. Dá a impressão que a pessoa está fazendo, ela está falando que é ela que vai fazer. Quem somos nós sem a unção do Senhor? O Senhor nos usa. E Saul, quando
desobedeceu o tempo todo. E aqui, gente, a necromante, ela falou que os israelitas iam ser feridos pelos filisteus, porque, lógico, é evidente que estava mais do que evidente que o exército de Saul não estava preparado. Saul, ele não preocupou em treinar o seu exército. A preocupação dele era só perseguir os filisteus. Nós temos que nos preocupar em consertar diante de Deus. Muitas vezes nós preferimos continuar no pecado e consultar pessoas que nem acreditam em Deus. Então vamos vigiar, nós estamos no fim dos tempos. E Deus, ele condena essa prática de consulta aos mortos. Quem morreu, a gente morreu. Está dormindo esperando o grande dia do Senhor. Ei, eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário. Amém?